Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa coletiva mensal. Hoje nós estamos com o presidente do Sinscom, Renato Michel, a nossa economista, Ieda Vasconcelos, que vão apresentar para vocês dados inéditos, né, Ieda? Primeira vez que a gente apresenta dados agregados do mercado imobiliário de Minas, aí abrangendo 30 cidades. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se precisarem de mais informações depois da coletiva também, é só acionar a nossa agência, aqui também na comunicação, a gente está à disposição. Hoje, Ieda e Dr. Renato, nós temos nossos colegas do Diário do Comércio, Valor Econômico, Estado de Minas, Band News e Inconfidência. Passo a palavra para o Dr. Renato. Ieda, boa coletiva para todos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar boa tarde a todos, agradecer a vocês aí que acompanham, né, conosco aí os dados do mercado imobiliário, agradecer pela presença de vocês. Como o Luciano antecipou, né, hoje a gente vai apresentar aí os dados do primeiro semestre de 2023. E lembrando que a pesquisa, né, o censo do mercado imobiliário que o Sinscom realiza desde 2015, de outubro de 2015. Então, em outubro desse ano, esse censo completa 8 anos. E no ano passado, a gente agregou, além da pesquisa do mercado de incorporações, que são as edificações novas que são lançadas e vendidas, a gente agregou a área de loteamentos. Além disso, nós estendemos a pesquisa, que estava preferencialmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje a gente pesquisa Belo Horizonte, Nova Lima e mais 10 municípios da metropolitana. A gente estendeu essa pesquisa para o interior do estado. Nós estamos pesquisando aí ao todo 30 cidades no estado de Minas Gerais, as principais cidades, de forma que a gente consegue pegar aí 55% do PIB do estado. As 30 cidades pesquisadas, elas significam 55% do PIB do estado. Então, isso foi um grande avanço na nossa pesquisa, e vocês vão perceber que isso nos permite fazer uma série de conexões, né? Uma série de comparações. A Ieda vai trazer hoje aí alguns gráficos para vocês, fazendo essas conexões entre capital e interior, de forma que a coletiva vai ser muito interessante. Eu queria destacar aqui, antes de passar para a Ieda, o bom momento do mercado imobiliário. Em junho, né, o mês de junho foi o melhor mês da série histórica, que, como eu já disse, completa 8 anos, na capital e em Nova Lima, né, que é uma pesquisa única. Então, o melhor mês da nossa série histórica. Nós tivemos aí quase 1.500 lançamentos e quase 1.000 unidades vendidas somente no mês de junho. O setor tem sofrido, né, pela necessidade de regulamentação do Minha Casa Minha Vida, né? O novo programa, a medida provisória foi aprovada no final do semestre, ainda está em regulamentação. Com isso, por óbvio, que o setor está tendo um pouco mais de dificuldade, né, nessa faixa de renda, mas a média renda e a alta renda estão muito fortes, estão suprindo aí essa falta que o Minha Casa Minha Vida tem feito no mercado, com sobras, né? De forma que o mercado de Belo Horizonte está numa crescente, diferente até de um pouco do cenário nacional, onde você percebe aí um recuo, né? O mercado nacional está sofrendo mais com a falta do Minha Casa Minha Vida do que a capital, porque aqui realmente a gente já, por uma série de questões, a gente já produzia menos. Então, está sendo menos doloroso para nós passar por esse momento. Nós temos aí também, eu queria destacar, uma oferta disponível na casa de 3.700 unidades, é um índice muito baixo. Para vocês terem ideia, capitais do mesmo porte, como Porto Alegre e Curitiba, tem mais de 10.000 unidades em oferta. Então, isso também tem ajudado, né, o mercado a manter essa onda positiva, inclusive com uma velocidade de venda, né, extremamente elevada nos últimos meses. Mas eu gostaria de passar para a doutora Ieda fazer a apresentação,
E, ao final, tanto eu quanto a doutora Ieda vamos estar à disposição de vocês para responder as perguntas. Muito obrigado mais uma vez. Vamos à apresentação. Obrigada, Renato. Também quero dar boa tarde a todos os nossos colegas da imprensa que estão aqui. E conforme o Renato e o Luciano falaram, nós vamos apresentar aqui dados inéditos e muito importantes do mercado imobiliário, são não somente de Belo Horizonte e Nova Lima, mas também do estado de Minas Gerais. Nós estamos considerando como estado, porque conforme o Renato adiantou, né, são mais de 55% do PIB que nós estamos pesquisando. Vamos desagregar aí vendas, lançamentos, oferta, qual cidade vendeu mais, qual cidade as vendas cresceram mais no interior. Então, os dados, grande parte dos dados que nós vamos apresentar aqui são inéditos. Renato comentou que nós iniciamos essa pesquisa do mercado imobiliário mineiro, né, da 30 cidades, mais para o final do ano passado, e nós estamos divulgando mais desagregadamente agora, porque é agora que nós temos condição de fazer uma comparação, como, por exemplo, o resultado do segundo trimestre com o resultado do primeiro trimestre e também um resultado geral, uma avaliação do semestre. Vou colocar a apresentação. Luciano, tudo ok? Ok. Tá bom. Pessoal, eu não vou colocar no modo de tela cheia, porque quando eu coloco tela cheia, não passa os slides, e aí eu fico falando e não acompanha. Bom, todos os dados que nós vamos apresentar aqui, quando a gente falar Minas Gerais, envolve aí essas 30 cidades, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Betim, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Patos de Minas, elas estão todas desagregadas aqui. O Luciano vai colocar no final da apresentação um link com ela, né? Com essa apresentação, vocês terão acesso a ela. E quando a gente falar de mercado imobiliário do Brasil, nós estamos falando aí de um mercado imobiliário que envolve 217 cidades, conforme a pesquisa de indicadores imobiliários que é realizada pela CEBIC. Bom, então, pela primeira vez, nós estamos aqui falando o resultado de um semestre para o estado de Minas Gerais. No primeiro semestre de 2023, Minas Gerais vendeu 12.185 apartamentos novos, com uma velocidade de vendas de 9,5%. Ou seja, isso significa que a cada 100 unidades que foram ofertadas, 9,5 foram vendidas. Antes que, no caso, perguntem se esse é um número baixo, não, um percentual de 10 para um mês é um percentual elevado. Então, esse patamar de 9,5 é um patamar representativo. O Estado possui 16.495 unidades novas disponíveis para vendas. Nesse período do primeiro semestre, ou seja, né, o número de empreendimentos que nós lançamos em todo o estado foram 133. Nós temos aí que as vendas foram de 12.185 unidades, um patamar pouco superior ao número de unidades lançadas, que totalizaram 12.149. Em termos de valores, no primeiro semestre, Minas Gerais vendeu quase 6 bilhões. 5.900.000 foi o total aí dessas 12.185 unidades lançadas. Desculpa, vendidas. Das unidades lançadas, 12.149, elas totalizam um valor global de lançamento de 6.400.000.000. Bom, vamos colocar aqui, posicionar o estado de Minas Gerais, já que é a primeira vez que nós estamos divulgando esses dados agregados em relação ao total do país. No primeiro semestre, o Brasil vendeu 148.251 unidades, sendo que 12.185 foram em Minas Gerais.
ou seja, o Estado respondeu por 8% do total das vendas do mercado imobiliário nacional. Os lançamentos foram, no Brasil, quase 120 mil unidades, sendo que em Minas Gerais, 12.149, ou seja, em relação a lançamentos, o Estado mineiro, o Estado de Minas Gerais, responde aí por 10%. Em relação à oferta de imóveis disponíveis para venda, a nossa participação é muito menor, o que demonstra aí o baixo estoque de empreendimentos para venda, e especialmente aí em Belo Horizonte. Somente menos de 6% do total de imóveis disponíveis para venda no Brasil estão em Minas Gerais. O Brasil vendeu 81 bilhões, ou seja, dessas 148 mil unidades que foram vendidas, né, em todo o Brasil, isso correspondeu a 81 bilhões, sendo que em Minas Gerais, né, conforme eu já comentei, foram quase 6 bilhões, ou seja, Minas respondeu por 7% do valor total vendido no país. Em relação aos lançamentos, no país, o número de unidades lançadas, que foram essas 119 mil, correspondeu a 69 bilhões, e Minas Gerais, 6,40 bilhões, ou seja, 9% de todo o valor que foi lançado em empreendimentos imobiliários no Brasil, empreendimentos residenciais, eles estão no Estado. Vamos falar agora um pouquinho só de Belo Horizonte e Nova Lima. As duas cidades, no primeiro semestre, venderam 2.850 unidades. A velocidade de vendas média desse período foi 11,7, então um pouco superior à velocidade de Minas, que foi de 9,5, né? A oferta só em Belo Horizonte e Nova Lima é de 3.762 unidades. As duas cidades lançaram nesse semestre 3.666 unidades, o que corresponde a um patamar maior do que o número de unidades vendidas, que foram 2.850, e isso claramente ajudou a recompor um pouco do nosso estoque, que estava em torno aí de 3.300 unidades, e está aí ganhando um pouco de força, chegando a 3.700, apesar de ainda estar num patamar muito baixo. Só Belo Horizonte e Nova Lima, o total das vendas foram de 2,83 bilhões e de lançamentos 3,450 bilhões. Por que nós destacamos Belo Horizonte e Nova Lima? Como Belo Horizonte e Nova Lima nós pesquisamos há mais tempo, nós conseguimos comparar todas as bases que a gente pode comparar com o Brasil, a gente consegue. Como Minas Gerais, a pesquisa é mais recente, nós não conseguimos fazer a comparação em todas as bases. Então, nós vamos comparar o desempenho do mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima com o desempenho do Brasil, em relação a vendas, a lançamentos e a oferta. No segundo trimestre de 2023, em relação ao primeiro do ano, os lançamentos no Brasil e em Minas Gerais, eles tiveram quase o mesmo desempenho, um crescimento de 15%. Por outro lado, nesse mesmo período, as vendas no Brasil cresceram somente 0,5% e as vendas em Belo Horizonte e Nova Lima cresceram 42%. No Brasil, nesse período, os lançamentos, a oferta disponível caiu, né, que é o estoque disponível para comercialização, caiu quase 4%, e em BH e Nova Lima aumentou 8%. O segundo trimestre de 23, em relação ao segundo de 22, tanto BH e Nova Lima quanto o Brasil registram queda, mas nessa base de comparação, as vendas em Belo Horizonte e Nova Lima também se destacam com forte crescimento, enquanto a gente registra uma queda aí de 5% no Brasil. E a oferta dos dois locais que nós estamos comparando, Brasil, BH e Nova Lima, queda. O primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro do ano passado, nós observamos aí, lançamentos crescem em Belo Horizonte e Nova Lima, caem no Brasil, as vendas
cresce em Belo Horizonte e Nova Lima, cai no Brasil, e a oferta cai tanto em BH, Nova Lima, quanto no Brasil. Deixa eu só destacar aqui. Nessas 3 bases de comparação, Belo Horizonte e Nova Lima registram forte crescimento em relação ao total Brasil. Conforme o Renato aí já antecipou, o total Brasil, os empreendimentos de padrão econômico foram os que sentiram, né, o maior recuo nas vendas, estão sentindo desde o ano passado, em função aí de estar aguardando as novas condições do programa Minha Casa Minha Vida. Todos sabemos que aí nos últimos 3 anos o setor passou por um aumento de custos muito forte, né? E, por exemplo, o valor dos preços, né, dos imóveis do Minha Casa Minha Vida ficaram prejudicados, não tinha-se como construir com os valores. Essas medidas vieram a ser anunciadas como aumento do teto do Minha Casa Minha Vida só agora no final do primeiro semestre, e como em BH e Nova Lima, o número de empreendimentos econômicos, ele já é historicamente mais baixo do que aí no Brasil, porque aqui a gente está contabilizando o Brasil como um todo, as vendas tiveram aí esse crescimento. Os lançamentos, por sua vez, eles aumentaram aí também, com exceção da comparação do segundo trimestre em BH e Nova Lima, porque nós, desde o ano passado, e finalizamos agora no mês de fevereiro, um processo de um fim de transição da legislação urbana, né? Nós fizemos uma transição da antiga legislação urbana para a nova. E desde o ano passado, a gente sente aí um impulso nos lançamentos. A oferta, com o nosso crescimento das vendas, né, nessas bases de comparação aí, com exceção em relação ao primeiro trimestre, onde ela cresceu, nós temos aí ou uma relativa estabilidade ou uma queda mais acentuada no Brasil. Bom, outra coisa aqui que é importante destacar e que também contribui muito para o incremento das vendas, conforme o Renato falou, é a nossa oferta, número de disponibilidade de unidades para serem vendidas muito baixo. E isso aí, então, impulsiona o mercado, porque nós temos aí a demanda por imóveis, ela continua, e como nós temos uma menor oferta, a gente consegue aí uma velocidade de vendas maior, impulsionando aí, então, o dinamismo do mercado. Comparando Minas Gerais, qual que é a participação aqui do Estado dentro de vendas, lançamentos, oferta? Nós temos que a cidade de Belo Horizonte, a capital mineira, responde por 20% do total das vendas do semestre, 26% dos lançamentos, 20% da oferta, 37% pelo valor lançado e 33% pelo valor vendido. Nova Lima, apesar de responder por 2,8% das vendas, responde por quase 14% do valor total vendido. Naturalmente, isso acontece em virtude dos preços maiores dos imóveis na cidade. Ela responde por 3,6% do total de unidades lançadas, mas em relação aos valores, ela atinge aí 16% de participação. A região metropolitana, sem considerar Belo Horizonte e Nova Lima, ela tem uma participação de 17% nas vendas, 17% nos lançamentos, 21% na oferta, mas nos valores lançados, no valor de venda e no valor de lançamento, ela fica com uma participação menor. E isso porque domina mais aí o número de empreendimentos de padrão econômico do que o observado na capital mineira. As cidades do interior de Minas Gerais, elas respondem aí por quase 60% das vendas do primeiro semestre, né? Ou seja, das 12.185 unidades vendidas, 7.249 foram nas cidades do interior.
Nós vamos observar depois, detalhar aí algumas cidades que se destacam nessas vendas. Os lançamentos no interior atingiram 6.355 unidades, e como oferta no interior, a gente tem aí mais de 9.000 unidades. Apesar de quase 60% das vendas em relação a valor, 44% de resposta aí, de responsabilidade das cidades do interior, e dos lançamentos 38%. Ou seja, a maior participação em relação ao número de unidades vendidas e lançadas. Como nós temos um valor de vendas aí menor, né, do que uma participação menor do que o valor total vendido, a gente atribui isso também aí a questão de, no interior, aí nós temos mais empreendimentos de padrão econômico. Bom, aqui eu estou apresentando cidade por cidade pesquisada, o número de vendas, o número de lançamentos, o número de oferta, o valor global que foi lançado em cada uma e o valor global de vendas. Isso aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, as cidades da região metropolitana e as cidades do interior. Vou aqui passar algumas considerações e a gente volta para verificar. A cidade de Uberlândia, ela vendeu 3.493 unidades no primeiro semestre de 2023. Esse número foi maior do que o total vendido em Belo Horizonte, que vendeu nesse semestre 2.511 unidades. Naturalmente, a explicação para esse maior volume de vendas é o padrão econômico, porque se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que Belo Horizonte tem um VGV, que é um valor global de vendas de 8 bilhões para 2.511 unidades. Enquanto Uberlândia lança quase 3.500 unidades e tem um valor global aí de 1.188 bilhão. Bom, outra coisa, depois de Uberlândia e Belo Horizonte, as cidades de Uberaba e Contagem foram as que apresentaram o maior número de unidades vendidas. Então, Contagem vendeu no primeiro semestre 802 unidades e Uberaba vendeu 1.068. O maior número de unidades lançadas foi em Belo Horizonte, nesse semestre, que foi 3.232 unidades, mas ela foi seguida pela cidade aqui de Uberlândia, Uberaba, Contagem e Poços de Caldas. Ou seja, nós temos aqui Uberlândia com 2.600 unidades lançadas, Uberaba 1.269 e Contagem aí 1.248. Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, na região metropolitana, o destaque depois de Belo Horizonte é a cidade de Contagem, que nesse período de análise aqui, as vendas totalizam 802 unidades e os lançamentos 1.248. Em termos de VGV, o VGV maior de vendas é Belo Horizonte e, em segundo lugar, aparece Uberlândia. Mas esses dois quadros que nós deixamos aqui disponíveis, vocês podem fazer inúmeras comparações, permitem inúmeras análises, porque tem os principais dados, cidade por cidade. Então, nós fizemos aqui algumas que chamaram mais atenção, mas aqui a gente pode fazer várias comparações entre as cidades do interior e entre aí as cidades da região metropolitana, comparando uma com as outras. Considerando só o primeiro semestre de 2023, nós vendemos em Belo Horizonte e Nova Lima 2.850 unidades. Foi o melhor resultado para um primeiro semestre, para esse período, desde o início da série histórica em 2016. Então, há 3 anos, esse período aí registra vendas superiores a 2.800 unidades. Nós tivemos aqui praticamente igual aqui no segundo melhor patamar, a gente perde
só para 2021, quando o mercado estava com um grande impulso em virtude aí do novo ciclo de negócios que começou durante a pandemia. Os lançamentos aqui, 3.666, também atinge aí o segundo melhor patamar da série histórica. Nós tivemos aqui uma velocidade de vendas superior a 11%, ou seja, nos últimos 3 anos, nós estamos aí com números bem expressivos, e desde 2020, no início da pandemia, né, esse número aí tem mantido aí nesse patamar. Em relação ao estoque, a gente vê aqui que nós conseguimos recompor um pouquinho do estoque, tanto nos últimos 3 anos, que foi justamente o período que a gente começa esse ciclo aí, novo ciclo de negócios, em virtude do maior incremento que nós assistimos no mercado imobiliário durante a pandemia. Comparando aí vendas, lançamentos, ofertas, valor global de vendas e valor global de lançamentos, no primeiro semestre de 23, em relação ao primeiro de 22, em Belo Horizonte, as vendas crescem 20%, os lançamentos nesse semestre, nessa base de comparação, eles ficam praticamente estáveis, com uma redução de 0,2%, a oferta cai pouco também, cai 5,6%, mas nós temos um incremento aí de 62% no valor global de vendas e um incremento de 43% no valor global de lançamentos. Ou seja, nós lançamos unidades com maior valor, porque em termos de número de unidades, nós temos aqui uma relativa estabilidade, mas em termos de valor lançado, nós temos um incremento. Nova Lima apresenta um forte crescimento tanto nos lançamentos quanto nas vendas, superior aí a 100%. A oferta da cidade também cresce. O VGV e o VGL também, o VGL é o valor global lançado, quanto o VGV respondem aí também por um forte incremento. Vamos destacar que Nova Lima teve aqui um crescimento de vendas de 115%, comparando 6 meses desse ano com o do ano passado, mas a gente pode observar que os lançamentos cresceram 233%. E toda vez que a gente tem um impulso no lançamento, nós temos um impulso nas vendas. Isso sempre acontece. As cidades do interior, a gente não tem como comparar as vendas, porque nós não temos os resultados das vendas para os primeiros semestres do ano passado. Dos lançamentos, sim, a gente compara, né? E aí, os lançamentos aqui no interior tiveram uma queda de 15%. Analisando aquelas cidades lá, a gente pode ver qual cidade que lançou e que teve a queda do lançamento. Aqui, em relação ao valor global de lançamentos, aqui mostra que também o interior teve uma queda de valor global de lançamentos, em virtude aqui do número de unidades lançadas ser menor, e em relação ao VGV, não é possível comparar, porque nós não temos em relação ao ano passado. Em Belo Horizonte e Nova Lima, eu estou alternando Belo Horizonte e Nova Lima, porque nós estamos falando no primeiro semestre e todas as informações que nós temos desagregadas para o Estado, nós apresentamos. Quando não temos desagregadas para o Estado, nós informamos aqui só para Belo Horizonte e Nova Lima. Comparando as vendas do semestre em Belo Horizonte e Nova Lima por padrão, nós temos aqui que o padrão econômico respondeu somente por 4,5% das vendas, ou seja, de 2.850 unidades, somente 127 foram do padrão econômico. Nós temos um destaque grande aqui de 554 unidades de padrão luxo, um crescimento superior a 19%, quase 20%, e os imóveis de padrão standard, até 500 mil, também aí registram um patamar bem superior ao padrão econômico, quase 800 unidades vendidas e quase 30% aqui de participação no total das vendas. O padrão alto aqui, ele representa 8%, ou seja, bem mais do que o econômico nas vendas. Nos lançamentos, nós assistimos
praticamente o mesmo panorama. Somente 5% dos lançamentos são do padrão econômico. Nós temos um destaque grande aqui de quase 17% de participação dos imóveis de padrão luxo, 7% no padrão alto, e 25%, quase 26% do padrão estándar, que são os imóveis até 500 mil. Nesse gráfico, a gente pode ver claramente como o padrão econômico perdeu participação em Belo Horizonte e Nova Lima em relação ao ano passado. Tanto eu quanto o Renato comentamos aqui das dificuldades desse padrão em virtude do aumento dos custos e em virtude de que nós tivemos aí um forte incremento dos custos, nós vamos apresentar isso, e da demora de divulgação das novas condições. O ano passado, no primeiro semestre, os imóveis econômicos representavam 30% aí das vendas, e esse ano eles representam somente 4,5%, ou seja, nós vendemos 675 unidades de padrão econômico no ano passado e somente 127 esse ano. Os demais padrões, por outro lado, o ano passado participavam aqui com menos de 70%, e esse ano eles estão com quase 96% de participação em relação às vendas. Em relação aos lançamentos, o cenário, conforme eu comentei, é o mesmo. Mais de 34% dos lançamentos do ano passado foram do padrão econômico, e esse ano somente 5%. Os demais padrões, que tinham aí 65% de participação, agora têm 95% de participação dos lançamentos. Aqui dentro dos gráficos tem os valores em número de unidades. E aí vocês vão receber, fica fácil aí de verificar. Na oferta, a oferta, que é o número de unidades disponíveis para venda, em BH e Nova Lima, o ano passado tinha 1.039 unidades para vender no primeiro semestre do ano passado. No primeiro semestre deste ano, apenas 113 unidades. Ou seja, a participação no número de unidades disponíveis para venda do padrão econômico passou de quase 28% para 3%. Os demais padrões, que tinham aí 72% da oferta, passaram a ter 97%. Comparando aqui por padrão, primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, nós vemos aí um grande destaque: os imóveis de padrão luxo, que correspondem de 1,5 milhão até 3 milhões, tiveram um forte incremento. Enquanto foram vendidas 24 unidades no ano passado, esse ano foram 554 unidades, um crescimento aí superior a 2.000%. Por outro lado, eu mostrei, os imóveis de padrão econômico tiveram uma queda aí de 81%, enquanto foram vendidos 675 unidades, esse ano 127. E aqui a gente justifica muito dessa queda em função da forte redução dos lançamentos. O ano passado, nós lançamos 1.155 unidades do padrão econômico no primeiro semestre, e esse ano, 196. Do padrão luxo, o ano passado os lançamentos totalizaram 94, e esse ano 620, também um forte incremento. Aqui é por região da cidade de Belo Horizonte, Nova Lima. A gente vê aí a região oeste com um número maior de vendas no primeiro semestre, seguido aí pela região centro-sul. A região oeste também detém o maior número de lançamentos, assim como a região centro-sul fica em segundo lugar, e o mesmo acontece na oferta de imóveis disponíveis para venda. Comparando aqui só as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente vê que Santa Luzia teve um crescimento das vendas, Iberité tivemos aí um crescimento maior das vendas, Lagoa Santa também, e onde a gente vê esse maior crescimento das vendas é porque nós assistimos o maior volume de lançamentos. Aqui a gente percebe aí o incremento no volume de lançamentos
praticamente aí correspondendo ao volume, né, de vendas, ao incremento das vendas. E aqui também para vocês detalharem o crescimento no valor global de vendas e no valor global dos lançamentos. Bom, aqui nós temos agora um número, a oferta disponíveis para venda por estágio de obra. Então, das 3.762 unidades em junho de 23 que estão disponíveis para vender em Belo Horizonte e Nova Lima, somente 3%, ou 111 unidades, estão prontas. 53% estão na planta e 43% estão em construção. Ou seja, se 111 famílias no próximo mês comprarem os imóveis que estão prontos, Belo Horizonte e Nova Lima não tem imóvel, fica sem imóvel pronto para vender. Aqui é só uma desagregação da oferta, né? Tipo, mais detalhada e resumida, conforme eu já falei anteriormente. E, mais uma vez, destacando aqui o baixo patamar das unidades disponíveis para venda em Belo Horizonte, nós comparamos com várias outras cidades do Brasil. Belo Horizonte, só a capital, tem 3.351 unidades para vender, e é apartamentos novos. Goiânia tem 11.000, Campinas tem 5.000, Salvador tem 6.000, Recife tem 4.000, Sorocaba tem 4.000, São José do Rio Preto tem 3.200, Uberlândia tem 3.600, Contagem tem um número muito próximo ao de Belo Horizonte, Curitiba aí tem mais de 9.000 e Porto Alegre mais de 7.000. Então, essa comparação aqui, por ela a gente pode ver o tanto que em Belo Horizonte e Nova Lima, né, o número de unidades disponível para comercialização, apesar de todo o incremento dos lançamentos, ele ainda é baixo. Bom, partindo um pouquinho aqui para os resultados só do segundo trimestre, aqui nós temos detalhado só no segundo trimestre as vendas, a velocidade de vendas, com um incremento maior no segundo trimestre em função do resultado de junho. Eu vou mostrar, acho que todo mundo lembra que no semestre ela fechou em 11,5 a velocidade de vendas, no segundo trimestre foi maior em função do resultado de junho. Nós vamos detalhar esse resultado aqui, comparando o segundo trimestre em relação ao primeiro do ano. Nós tivemos em Belo Horizonte e Nova Lima um crescimento de 42% nas vendas, e em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 46% de alta. Os lançamentos no segundo trimestre, 1.966 unidades, quase 16% superior às 1.700 lançadas no ano passado, desculpa, nos primeiros 3 meses desse ano, e uma queda aqui de quase 17% em relação a igual período do ano passado. O VGV, a gente encontra o VGV com alta em qualquer base de comparação, tanto em relação ao primeiro trimestre, quanto em relação ao segundo do ano passado, com forte crescimento, o que aqui, mais uma vez, confirma aí, as vendas crescem, número de unidades 40%, e VGV cresce 115%, confirmando aí o incremento das vendas dos imóveis de padrão com maior valor. VGL cresce também aqui, mais de 40%, enquanto aqui os lançamentos caem no segundo trimestre, mais o VGL aumenta, e os lançamentos em relação ao primeiro trimestre têm uma alta quase igual a 16%, e o VGL uma alta bem maior. Também aqui, só mostrando no segundo trimestre as regiões das cidades que venderam mais, o destaque continua a região oeste, a região centro-sul, tanto em lançamentos, quanto em vendas, quanto em oferta. Aqui, desagregando as vendas no segundo trimestre, a gente continua vendo aí o padrão econômico com baixa participação nas vendas, nos lançamentos e na oferta. E a gente vê aqui os imóveis de padrão luxo no segundo trimestre, com a maior participação das vendas, ou seja, o maior número de unidades vendidas no segundo trimestre foi registrado nos imóveis de padrão luxo.
Em relação às vendas, imóveis de padrão médio são destaque, aos lançamentos, imóveis de padrão médio são destaque, e, em segundo lugar, os imóveis de padrão luxo. Aqui, também fazendo aquela comparação de perda de participação nos lançamentos, né, Belo Horizonte e Nova Lima, do primeiro semestre, desse segundo semestre, quanto que foi os demais padrões, quanto que foi o padrão econômico, comparando aqui com o Brasil. Nós destacamos aqui que as vendas em Belo Horizonte e Nova Lima, elas cresceram mais, né? O Brasil aí registrou queda nas duas bases de comparação. Em relação ao primeiro trimestre desse ano, ele cresceu, mas em relação ao segundo do ano passado, ele caiu. E aqui a gente começa a entender melhor. No segundo trimestre desse ano, o padrão econômico no Brasil representava 31% dos lançamentos. Em BH e Nova Lima, somente 5%. Em relação aos demais padrões, Belo Horizonte e Nova Lima, quase 95%, e o Brasil, 69%. Nas vendas, no segundo trimestre, o padrão econômico em BH e Nova Lima, 6% de participação, e no Brasil, 34%. E aqui os demais padrões, em BH e Nova Lima, 94%, e no Brasil, 66%. Essa participação menor do padrão econômico em Belo Horizonte e Nova Lima também é observada na oferta, 3% em BH e Nova Lima e 27% no Brasil. Bom, preço dos empreendimentos em BH e Nova Lima, porque é nessas cidades que a gente consegue acompanhar aí um histórico. Desde o início da pandemia, quando nós iniciamos esse novo ciclo de desenvolvimento, né, de novos negócios no mercado imobiliário, o preço dos imóveis novos cresceu 47%. Praticamente aqui, o mesmo valor, o mesmo percentual que nós tivemos aqui de aumento do custo da construção. Então, em Belo Horizonte, Nova Lima, as vendas de imóveis novos, o preço, eles acompanharam, em virtude da baixa oferta, acompanharam o incremento aí dos custos do setor. Primeiro trimestre de 2023, comparado ao segundo trimestre desse ano também, só a região metropolitana, a gente vê um crescimento das vendas em Contagem, um crescimento das vendas em Lagoa Santa, um crescimento dos lançamentos em Contagem, aqui com destaque maior, a oferta em Contagem também cresce bastante, e os VGLs correspondentes. Nessa base de comparação, segundo trimestre desse ano em relação ao primeiro, só na região metropolitana, Belo Horizonte e Contagem são destaques nas vendas, nos lançamentos e na disponibilidade de novos apartamentos para vender. Em relação às cidades do interior de Minas, considerando só as cidades mineiras, sem BH, Nova Lima e sem a região metropolitana, o maior incremento das vendas na comparação do segundo trimestre desse ano em relação aos 3 primeiros meses do ano foi em Poços de Caldas. Poços de Caldas teve quase 1000% de crescimento no número de unidades vendidas. No primeiro trimestre, eles venderam 94 unidades e 957, isso aqui são os lançamentos, desculpa, 957 lançamentos no segundo trimestre. Em função disso, que as vendas aqui aumentaram. Os lançamentos crescem quase mais de 900%, e aqui nós passamos de um patamar de 92 unidades vendidas para 413 unidades vendidas no segundo trimestre. Uberlândia registrou, no segundo trimestre, o maior número de unidades vendidas, ou seja, Uberlândia vendeu 1.723 unidades, ela não cresce, fica aí, teve uma pequena queda de 2% em relação ao período de janeiro a março, mas é ela que detém o maior número de unidades vendidas. Em termos de percentual de crescimento, foi Poços de Caldas que teve aí um crescimento bem maior.
O maior número de lançamentos no segundo trimestre também, igual eu comentei anteriormente, foi na cidade de Poços de Caldas. Caminhando para o final aqui de tanta informação para vocês, nós não podemos deixar de destacar o mês de junho, em Belo Horizonte e Nova Lima, onde nós vendemos 955 unidades, um número 66% superior a igual ao mês do ano passado, um número ainda que não existia, foi um número maior número desde o início da nossa série histórica da pesquisa. Em função disso, a nossa velocidade de vendas atingiu no ano o expressivo patamar aí de 20% em junho, né? Então, nós tivemos aí essas vendas foram impulsionadas aí por mais de 1.550 unidades lançadas, e a nossa oferta, com esses lançamentos superiores às vendas, crescendo aí para 3.700 unidades. Em relação às expectativas para os próximos trimestres, para os próximos meses, as expectativas para o mercado imobiliário, não só em Belo Horizonte, Minas Gerais, RMBH, mas para o país como um todo, elas são muito positivas, especialmente para os imóveis de padrão econômico, porque depois da forte redução da participação das vendas e nos lançamentos desse tipo de imóvel, as novas condições do programa Minha Casa Minha Vida, que contemplam um valor maior de subsídio, redução em algumas taxas de juros e, além disso, o aumento do teto do valor do imóvel, deve impulsionar esse tipo de empreendimento aí nos próximos meses. O início do processo da queda da taxa Selic, que começou agora em agosto e deve encerrar o ano em 11,75%. Nós temos ainda 3 reuniões do Copom e já teve uma sinalização que em cada uma delas a taxa, que hoje está em 13,25%, vai reduzir 0,5%, então vai chegar em dezembro a 11,75%. E, além disso, a melhora do ambiente de negócios, com o andamento aí da reforma tributária, o encaminhamento da reforma tributária, a aprovação pela Câmara dos Deputados do novo arcabouço fiscal, a melhora das expectativas para o desempenho da economia do país, isso nos leva aí a traçar uma expectativa bem mais positiva para o mercado imobiliário. Eu peço desculpas por tantos números e ter demorado tanto, mas como é um lançamento, são dados totalmente inéditos, nós fizemos questão de detalhar tudo para vocês verem o tanto de coisa aí que vocês podem analisar e divulgar. Muito obrigada, Renato, Luciano, muito obrigada a todos. O Renato quer fazer um comentário. Pessoal, já podem fazer suas perguntas, por gentileza, no chat ou no microfone. Podem fazer no chat que eu leio aqui também e redireciono. Bom, pessoal, só chamando a atenção aí, né, para os números apresentados pela Ieda, como a Ieda falou no final, de fato são muitas informações, muitos dados. O Luciano colocou o link aí no chat para vocês poderem baixar a apresentação, estudar um pouco melhor esses números, porque a apresentação fica muito completa com todos esses comparativos, com todas essas possibilidades aí, tanto da capital quanto do interior. Mas eu queria destacar assim, o descolamento, né, do mercado mineiro em relação ao Brasil, né? Minas com números aí mais interessantes em todas as análises que a gente faz, né? Talvez aí em função dessa menor dependência do Minha Casa Minha Vida, enfim, a gente tem conseguido aí tanto em lançamentos quanto em vendas e também com relação à nossa oferta inicial apresentar números muito interessantes, muito melhores do que a média do Brasil. Fico aqui à disposição de vocês para as perguntas. Vamos lá, pessoal. Podem ficar à vontade. Nós temos uma pergunta da Juliana. A participação dos imóveis mais populares do mercado em BH e Nova Lima deve ganhar mais espaço em 2024? Posso responder, Renato? Você quer responder? Pode responder. Juliana, sim, essa participação, que hoje está em torno de 5%, até 2020, 2021, ela era superior a 20%.
com um forte incremento dos custos, né, ela ficou bem viável, e aí nós tivemos um decréscimo de vendas e de lançamentos, e em virtude disso, o padrão econômico perdeu muito espaço. Mas com essas novas condições, igual o Renato falou, que estamos aguardando a regulamentação, por certo, nós teremos aí um incremento nesse tipo aí de vendas e lançamentos desse tipo de padrão. É isso mesmo, Renato? Exatamente, Eda, como você explicou, né, a mudança de governo, né, trouxe aí de volta ao Minha Casa Minha Vida, que a princípio é uma boa notícia. Eu acho que o programa vem muito estruturado, com algumas melhorias, inclusive, ao programa inicial, fruto aí das lições aprendidas nesse período, mas o governo tem demandado um tempo, né, para a aprovação da medida provisória, que foi feita no final do semestre, agora para a regulamentação. Então, por essa razão, o mercado teve muita dificuldade de trabalhar no programa no primeiro semestre, e a gente acredita que agora, com isso tudo resolvido, né, é uma demanda praticamente infinita, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir voltar a apresentar, né, números expressivos, né? Lembrando que no passado, como a Ieda mostrou, o número de lançamentos, o número de unidades lançadas no Minha Casa Minha Vida chegava a ser metade, né, do número de lançamentos total, por número de unidade. E, ultimamente, esse número está aí na faixa de 30%. Então, a gente espera recuperar esse percentual sem, entretanto, perder aí na média e na alta renda. Luciano, faço questão de responder essa Isso, próxima pergunta da Desirê. Desirê, não, muito pouco ainda que caiu para ter algum impacto, né? E foi do início de agosto. Então, infelizmente, melhora a expectativa. Agora, o que a gente começa a assistir é a melhora da expectativa em relação às vendas e aos lançamentos, mas em números efetivos, não, ainda não assistimos, mesmo porque os números que nós apresentamos até agora são do mês de junho, né, até do primeiro semestre, e a taxa caiu em agosto. Mas, por certo, essa redução da taxa, que vai chegar a 11,75 aí no final do ano, e se continuar caindo, Desirê, 0,5%, ano que vem a gente tem 8 reuniões do Copom. Se cair 0,5% em cada uma delas, se cair, possivelmente não cairá, mas se cair em todas, nós vamos chegar no final do ano que vem com uma taxa em torno de 8%. Então, a redução da taxa para patamar inferior a 10% é muito positivo, porque ela vai aí provocar um impacto na queda das taxas do financiamento imobiliário com os recursos da caderneta de poupança. E isso vai impulsionar as vendas. Mas em números efetivos, essa queda que foi do início de agosto ainda não produziu efeito. Concorda comigo, Renato? Sem dúvida nenhuma, e daí aproveitando aí a próxima pergunta que veio, né, sobre a questão se tem algum dado que nos surpreendeu, eu tenho que confessar que eu fiquei muito impressionado com os dados da pesquisa de junho, né, porque a gente imaginar que uma pesquisa, um censo imobiliário, que completa agora em outubro 8 anos, né, quer dizer, é um período aí temporal importante, né, onde a gente tem dados muito sólidos. A gente tem um recorde no mês de junho, perdão, muito expressivo, né, num ano em que houve uma troca de governo, no momento em que as taxas de juros ainda não tinham sido reduzidas, né, a gente está com taxas muito elevadas, o que dificulta, prejudica muito o financiamento imobiliário, a prestação da família fica mais alta, muitas famílias ficam inviabilizadas, né? Elas não conseguem acessar financiamento. Então, assim, essa pujança do mercado diante dessas adversidades é muito surpreendente, né? Mostra a força do mercado imobiliário, né? A sua capacidade de crescimento, mesmo num cenário adverso. E o que a gente pode usar para justificar esses dados
é que talvez o novo governo ele tenha apresentado aí uma certa incerteza, uma certa insegurança no início, né? Pela questão da troca de governo mesmo, não vou nem dizer se é direita ou esquerda, era um governo novo entrando em oposição a um governo que estava saindo, isso gera uma insegurança nas famílias de uma forma geral, mas passado aí 3, 4, 5 meses, as pessoas perceberam que o mundo não acabou e que as pessoas têm que continuar suas vidas, né? Então, vida que segue, e as pessoas voltaram ao consumo, voltaram a buscar aí a realização do sonho da casa própria, que a gente sabe que é o maior sonho da família brasileira, e talvez aí, em função disso, né, alguma venda represada ou adiada, ela acabou acontecendo no mês de junho, deve se repetir agora no mês de julho, a gente ainda não tem esses dados, mas eu acredito que isso deve continuar por alguns meses. Juliana, e também surpreende, né? Isso que o Renato falou é uma grande surpresa mesmo, e surpreende o forte incremento em todas as bases de comparação das vendas, né, em Belo Horizonte, Nova Lima, em relação na comparação com o que aconteceu com o Brasil. É claro que a gente tem essa questão do padrão econômico, né? Mas a capital mineira reagiu aí de uma forma, né? Pelo que nós vimos no crescimento das vendas, uma forma bem mais positiva em virtude da instabilidade econômica que nós assistimos aí nos 6 primeiros meses do ano. Lembrando que o resultado do primeiro semestre tem forte impacto do resultado do mês de junho, que, conforme o Renato falou, foi o melhor aí da série histórica da pesquisa. Tudo certo, então, Luciano? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar aí. Mais um comentário, doutor Renato? Renato? Encerrar. Pessoal, a única coisa que a gente pode dizer, eu estou vendo que está entrando mais uma pergunta aí, mas já vou aproveitar para me despedir, agradecer a presença de vocês mais uma vez, né? Dizer que a gente sabe que são muitos dados, que vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, a gente continua aqui à disposição. Ida, Bom, antes de despedir, vou responder a pergunta da Juliana. Juliana, sim, tradicionalmente, os 6 últimos meses do ano, ele costuma aí ter um desempenho melhor. O ano passado não foi assim, né? Em função do aumento, aí, forte aumento dos juros, a Selic atingiu 13,75% no ano passado. Então, o segundo semestre aí nós já começamos a observar aí um menor ritmo do mercado imobiliário, assim como nos 3 primeiros meses deste ano. E conforme o Renato falou, toda mudança de governo ela causa aí um cenário de instabilidade. Então, o segundo semestre, nós estamos aguardando ainda um resultado melhor do que o primeiro. Quero agradecer mais uma vez todos que estiveram aqui conosco, falar que o trabalho está aí com bastante dados, eu acho que tem muito número para ser explorado, né, para vocês não perderem essa oportunidade, porque está praticamente um anuário, tanta informação que tem. Não perca essa oportunidade de destacar em Minas Gerais. Muito obrigada para todos. Luciano, obrigada. Renato, obrigada. Estou à disposição também, caso na hora da matéria queiram fazer alguma pergunta. Obrigado, pessoal. Até a próxima coletiva. Se vocês precisarem de qualquer dado, é só entrar em contato com a gente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima tarde. Tchau.